Glória a Deus. Amém, queridos? Essa é a série de mensagens que eu quero compartilhar ao seu coração, que tem como tema aí o tempo, né? E fala que passado não é desculpa, presente não é desfecho e futuro não é destino. Você pode repetir isso comigo, só para ajudar você a guardar aí? Passado não é desculpa. Fala para o seu irmão aí, vira para ele. Fala, meu irmão, fala assim, ó, meu irmão, passado não é desculpa. Passado não é desculpa. Presente não é desfecho. E o futuro não é destino. Amém, queridos? Filipenses 3, versículo 13 e o verso 14. Antes de eu ler com vocês, deixa eu orar mais um instante com vocês. Pedir para você fechar os seus olhos, queridos. Deixa eu orar com vocês. Feche os olhos para você não se distrair agora, por favor. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui em mais esse dia. E eu quero pedir que o Senhor, através dessa mensagem, ou dessa série de mensagens, ministre ao nosso coração. Fale conosco, Pai. Eu sei que não é na eloquência, eu sei que não é pela minha capacidade, eu sei que quem pode fazer algo é o Teu Espírito Santo. E por isso eu peço ao Senhor que através do Teu Espírito Santo, o Senhor fale à Tua igreja, fale ao Teu povo. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece o nosso coração, o que nós precisamos ouvir do Senhor. Senhor, fala conosco. Então somente usa a minha vida, usa a minha boca, como ministro da Tua palavra, como um profeta do Senhor, para ministrar aos meus irmãos, a todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, em nome de Jesus, Pai. E que a Tua palavra, Pai, como a Tua própria palavra diz, ela venha, cause mudanças, cause transformação, encoraje, confronte, cure, restaure. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra que é viva, é poderosa, é eficaz, ela venha causar mudança nas nossas vidas. Que possa achar em cada um aqui, em todos aqueles que estão ouvindo, um coração preparado, um coração disposto a ouvir, a guardar, a reter a Tua palavra e a frutificar com perseverança. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor e peço assim a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Filipenses capítulo 3, o verso 13 e o verso 14. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém, amados? Baseado nesse texto, eu quero compartilhar essa mensagem que fala sobre passado não é desculpa, presente não é desfecho e futuro não é destino. Hoje, queridos, hoje especificamente eu quero falar sobre o passado. Passado não é desculpa. Amém? Queridos, hoje em dia, eu acredito, eu quero que você preste muita atenção, que essa palavra fale com você e cause mudanças para que você viva o que Deus tem para você. Tem muitas pessoas que não estão desfrutando do que Deus tem para elas, amados, porque essas pessoas, elas vivem presas no passado. Por conta disso, não está rompendo, por conta disso, não está avançando, porque são pessoas que vivem presas no passado, em acontecimentos do passado, né? E elas estão permitindo que esses acontecimentos continuem determinando o que está acontecendo no seu presente. E se não cuidar, vai estragar não só o presente, mas vai estragar o futuro, que Deus tem preparado para elas. E às vezes acredita que está nas mãos de Deus, mas tem coisas que não estão nas mãos dele. Tem coisa que está nas suas mãos. E às vezes por falta de entendimento, como diz lá em Oséias, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Às vezes pessoas não estão vivendo os sonhos, os projetos, as promessas de Deus, porque estão presas ao passado. Amém? Já tem outras pessoas, queridos, que estão enfrentando situações difíceis nos dias de hoje. Às vezes financeiro, saúde, família, casamento. Está passando por um tempo difícil. E essas pessoas, elas estão vivendo, e a forma que ela está vivendo nessa dificuldade, ela vive de tal maneira que parece que vai ser o resto da vida que ela vai viver assim. Eu quero dizer para você, queridos, às vezes o seu presente pode estar difícil hoje,
Mas esse não é o desfecho. Deus tem algo precioso preparado para a sua vida. Não fica tão focado nesse tempo presente, nesse tempo difícil, nesse tempo de aflição, nesse deserto que você está passando, como se você fosse viver o resto da vida desse jeito. Presente, ou esse presente difícil que você está vivendo, não é o desfecho que Deus tem para você. Amém, queridos? Um exemplo, uma pessoa está vivendo de repente um tempo presente hoje, uma situação financeira muito difícil. Você está vivendo às vezes hoje. Não significa que você vai viver o resto da sua vida assim. Não fique tão focado nessa coisa que você, parece que você vai viver o resto da vida assim. Não é o desfecho que Deus tem para você. Amém, amados? Agora já tem outras pessoas que elas acreditam de maneira equivocada, queridos, que o futuro já está determinado. Tudo já está certo. Deus sabe de todas as coisas. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Se tiver que ser, será. E tem coisas que não é assim. A palavra de Deus nos ensina. Tem coisas, queridos, que nós escrevemos junto com Deus. Não depende tudo de Deus. E Deus nos orienta assim na sua palavra. Mas tem pessoas que vivem de tal maneira acreditando que o futuro está determinado. E aí elas não se preocupam em semear no presente. Elas não se preocupam em investir agora no presente, depois vão fazer uma colheita no futuro ruim, e às vezes vai colocar, não, eu acho que era a vontade de Deus mesmo. Tem coisas que às vezes não era a vontade de Deus, e às vezes fez uma colheita ruim, porque você não soube no presente semear da maneira correta. Quer ver um exemplo disso, bem clássico? A saúde com o nosso corpo. Deus quer que a gente tenha saúde, sim ou não? Ele morreu na cruz para que tenhamos uma vida abundante, levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, mas o próprio Deus nos ensina na sua palavra que nós somos mordomos e precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. E aí você quer, por quem aqui quer chegar numa velhice aí saudável, forte, lúcido, bem? Quem quer chegar aí? Ergue a mão aí. Quer chegar aí nos 70, 80, 90, forte, lúcido, frutificando? Quem quer? Depende só de Deus? Muitas pessoas acreditam que sim. Querido, se você não cuidar da sua saúde física, emocional, espiritual, você pode chegar aí nos 60, nos 70, 80, mas você chegar e não chegar com saúde. E você colher os frutos daquilo que você está semeando hoje. Não queira espiritualizar, não, é que aconteceu, Deus permitiu sim, mas às vezes nós podemos chegar lá, 70, 80, tudo estrupiado, porque nós não cuidamos no momento presente. Vocês estão entendendo, queridos? A nossa saúde financeira, Deus nos ensina aqui. Às vezes você pode chegar aí num tempo que é para você se aposentar, está mais tranquilo, você pode chegar também tudo estrupiado na área financeira, porque você não soube administrar o que Deus colocou nas suas mãos. Não soube administrar. Então não depende tudo de Deus. Tem coisas que dependem de você, tem coisas que dependem de mim. Amém, queridos? E tem pessoas que vivem como se tudo dependesse de Deus, e não entende que no tempo presente você está semeando para que você colha coisas boas no futuro. Então o futuro não é destino, você está escrevendo ele junto com Deus. Tem coisas sim que não cabe a nós, está nas mãos dele, mas tem coisas que ele deixou para mim e para você fazer. Amém, queridos? Mas hoje em especial, a gente vai falar sobre o passado. Amém? Quando a gente fala sobre passado, presente e futuro, a gente fala sobre o tempo, que é o tema da mensagem. E uma das definições de tempo é, queridos, sucessão de anos, dias, horas, minutos e segundos, que dá ao homem a noção de passado, presente e futuro. Esse texto de Filipenses, queridos, ele nos fala muito bem sobre esses três tempos. Esse texto de Filipenses, ele fala muito bem nos três tempos. Olha só o que ele fala, o que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, passado, avançando para as que estão adiante. Eu estou avançando, eu estou em movimento, presente, prossigo para o alvo, eu tenho um alvo, onde eu quero chegar, futuro. Então esse texto nos fala dos três tempos, passado, presente e futuro. Mas como eu disse, a gente vai falar hoje sobre passado não é desculpa.
A gente sabe, queridos, é certo que o que nós somos hoje é a construção aí de um tempo que passou. A gente sabe que o nosso passado influencia grandemente na nossa vida hoje. A gente não pode negar isso. Porém, queridos, o nosso crescimento espiritual envolve deixar o nosso passado para trás e cuidar das coisas que ainda tem para fazer. Amém? Nosso passado já está resolvido. Você não tem como voltar no passado e mudar algumas coisas, já está resolvido. É fato, pronto, aconteceu, seja bom, seja ruim, não tem como voltar. Se a gente quer avançar, se a gente quer viver o que Deus tem para a gente precisa deixar para trás. Amém, amados? Deus tem coisas novas para mim e para você, mas a gente nunca vai viver isso se a gente ficar vivendo e revivendo o passado. O que Deus tem preparado para a gente, se a gente ficar preso no passado, a gente não vai viver, se a gente ficar constantemente vivendo e revivendo o passado. Cada dia é um dia novo, amados. Não fica desperdiçando o presente que Deus te deu hoje, não fica desperdiçando isso preso em coisas do passado. Cada dia Deus nos dá uma nova oportunidade, as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas, oportunidade para a gente escrever uma história de sucesso, junto com Deus. Agora, se a gente ficar vivendo e revivendo o passado, muitas vezes a gente não vai viver o que Deus tem para a gente. Amém? Eu quero que você fale assim, você repete comigo, hoje é um dia novo. Com misericórdias novas. Eu vou colocar o passado para trás. O ontem já se foi. Eu vou recomeçar hoje. Agora eu quero que você acredite nisso que você falou, tá bom? Eu não quero que você fale isso de boca para fora. A gente não está aqui dando uma aula aqui falando de boca para fora. Acredita nisso que você falou. Hoje é um dia novo. Eu não sei o que aconteceu ontem na sua vida. Mas hoje é um dia novo, é uma nova oportunidade. Amém, queridos? O texto que a gente leu diz que nós temos que esquecer das coisas, Paulo fala, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Mas pastor, esquecer do quê? Do que é que eu preciso esquecer para que eu viva o que Deus projetou para a minha vida? O que é que eu preciso esquecer, pastor? Primeira coisa, Hebreus 10, 17. Pode ir projetando para mim, seguindo os textos. Hebreus 10, 17. Qual que é a primeira coisa que eu preciso esquecer para que eu avance e viva o que Deus tem para mim, pastor? Hebreus, capítulo 10, o versículo 17. Deixa eu abrir o meu aqui também. Diz assim, depois ele diz, não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Aqui Deus estava falando com o seu povo, falando que Ele teria misericórdia dos seus pecados, das suas maldades, Ele não se lembraria mais. Pode ir projetando comigo, tá, Fer? Vai projetando o texto. Ele não se lembraria mais. Primeira coisa, queridos, se a gente quer viver o que Deus tem para a gente, e que a gente tem que deixar para trás, os nossos pecados. O próprio Deus nos fala, queridos, na sua palavra, que quando a gente se arrepende, se volta para Ele, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos purifica com o teu sangue. Agora, muitas vezes tem pessoas que não estão vivendo o que Deus tem, porque vivem presas no passado, pecados que cometeram, né? E as próprias pessoas, não é nem os outros, elas não se perdoam. Elas não se perdoam, vivem presas em algo do passado, algo ruim que cometeu, um pecado que cometeu contra Deus, contra algumas pessoas, e isso está pesando sobre você, está pesando sobre a sua vida, e está te impedindo de desfrutar o que Deus preparou para você. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, não é isso que Deus tem para você. Pecado aborrece o coração de Deus? Com certeza, mas Ele diz, se nós nos voltarmos para Ele, Isaías 59, 1 e 2, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que Ele não nos ouve. Mas lá em João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependemos, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos purifica. Então, querido, se você quer viver o que Deus tem para você, deixa isso para trás. Você sabia, querido, se você ficar desse jeito, não se perdoando por algo que você cometeu, isso é uma legalidade para o inimigo das nossas almas. Lá em Efésios 4,
acho que 4:23 ou 27, se eu não me engano, diz: não deis lugar ao diabo. Quando você não se perdoa, você dá uma legalidade para o diabo entrar e ficar trabalhando na sua mente e na sua vida. E eu não sei se você já foi assim, ou você já viu pessoas assim, pessoas que vivem tristes, amarguradas, porque elas não se perdoam com algo que elas fizeram. Agora, sabe, deixa eu dizer algo para você, isso é pecado. Você precisa se perdoar, você precisa deixar isso para trás. Sabe por quê? Se você se arrependeu de verdade, Deus te perdoa, e se Deus te perdoa, quem é você para não se perdoar? Quem sou eu, queridos? Se o próprio Deus diz que seja o que for, a pior atrocidade que nós tenhamos cometido, se a gente se arrependeu de verdade, abandonamos os nossos erros, aqueles maus caminhos, e nos voltamos para Deus, Ele diz que nos perdoa e nos dá a oportunidade de escrever uma nova história. Agora, se Deus faz isso, quem somos nós para dizer, não, eu não me perdoo? Eu não me perdoo. Se você quer viver o que Deus tem, se você quer sair dessa situação, a primeira coisa que você precisa deixar para trás, queridos, são os seus pecados. Ele diz, o próprio Deus diz nesse texto que a gente leu, de Hebreus 10:17, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Eu não me lembrarei mais, seja o que for, querido, a pior coisa que você tenha cometido, eu quero dizer para você, para que Satanás não fique mais te acusando, Deus te perdoa. Se você se arrependeu, se você abandonou isso, saiba que o perdão de Deus é sobre a sua vida. Agora você precisa se perdoar, porque senão você não vai viver o que Deus tem preparado para você. Amém, querido? Em segundo lugar, o que é que eu preciso deixar para trás? Hebreus 12:15. Hebreus capítulo 12, verso 15. O que eu preciso deixar para trás, pastor? Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus. E para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine a muitos. Segundo lugar, queridos, o que é que eu preciso deixar para trás? As ofensas que outras pessoas me fizeram. Parece bobagem dizer, mas tem muita gente dentro da igreja que está doente, está enferma, não está desfrutando de bênçãos de Deus, porque vivem presas, estão amarguradas, não perdoam. Eu sei que às vezes não é fácil, queridos, mas nós não vamos viver o que Deus tem se nós ficarmos presos às ofensas que outros nos fizeram. Se você quer desfrutar das maravilhas da vida que Deus tem para você, uma coisa que a gente precisa deixar para trás, as ofensas, coisas que as pessoas fizeram e nos machucaram, nos magoaram, nos ofenderam. Eu quero dizer para você, você precisa deixar isso. A Bíblia fala, pessoas que estão com raiz de amargura, ressentimento, aquilo que fizeram você sentir, você fica ressentindo aquilo, e vivendo de novo, e não perdoa, aquilo está te causando mal. Não são as pessoas que te ofenderam que estão fazendo mal, você, com esse ressentimento, com essa amargura, não perdoa, não libera perdão, isso te faz mal, e isso te impede de viver o que Deus tem para você. A palavra de Deus diz que se nós não perdoarmos, tão pouco o perdão de Deus é liberado sobre as nossas vidas. E se o perdão de Deus não é liberado sobre as nossas vidas, sabe o que acontece? O que diz no texto, cuide para que ninguém se afaste da graça de Deus. A graça de Deus, queridos, ela não é só para perdoar pecados. A graça de Deus é o que nos empodera para viver o que Deus tem para nós. A graça de Deus também nos empodera para andar em vitória. Graça de Deus nos empodera para andar em santidade. Graça de Deus nos empodera para andar de acordo com a palavra. E quando essa graça de Deus, a gente retém, o perdão, quando a gente está amargurado, isso impede, como diz o texto, nos afasta, não é ninguém que está fazendo, nós mesmos estamos fazendo, impede que a graça de Deus venha e opere nas nossas vidas. E se a graça de Deus não está operando sobre as nossas vidas, como é que a gente vai vencer? Como é que a gente vai andar de acordo com a vontade de Deus? Então, queridos, eu quero dizer para você, se você quer viver o que Deus tem para você, querido, perdoe, libere perdão. Eu sei que muitas vezes não é fácil, às vezes são coisas tão terríveis que aconteceu, mas se Deus diz na palavra dele para nós perdoarmos, é porque é possível. Deus não nos diz para fazer nada que seja impossível, nada.
pastor, não, é que o senhor não sabe, é uma situação tão difícil, eu fui abusado, e seja lá o que for, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu não preciso nem saber, queridos, o que eu preciso saber está aqui, e aqui diz que seja o que for que tenham feito para você, na sua força eu sei que às vezes é difícil, mas pela graça de Deus, no poder de Deus, eu sei porque está escrito aqui, isso aqui é maior do que o que a gente sente ou o que a gente vê, você consegue liberar essa pessoa, você consegue perdoar, você consegue deixar isso para trás, e isso não vai ser pelo outro não, mas ele não merece, ela não merece, não é por merecer, queridos, eu e você não merecemos o perdão de Deus, e ainda assim Ele nos perdoou, mesmo que essa pessoa não mereça, não é pela pessoa, é por você, para que você viva o que Deus tem preparado para a sua vida, amém? Agora essa pessoa, entregue ela nas mãos do Senhor, você não é juiz, você não é o juiz, Deus é o juiz, deixe Deus julgar, deixe Deus cuidar dela, deixe Deus tratar com ela, agora a sua parte é, libera, queridos, libera. Tem um texto que diz que quando nós não perdoamos, nós somos entregues aos atormentadores, aos verdugos. Tem algo que fica te atormentando. Então, se você quer viver o que Deus tem para você, você precisa deixar isso para trás. Deixa as ofensas para trás. Deixa isso para trás. Eu sei que no sentimento não é fácil, mas eu quero dizer uma coisa para vocês que eu acredito que vocês já sabem. O perdão é uma decisão, não é sentimento. Decida perdoar e peça para Deus ir trabalhando no seu coração, nos seus sentimentos. Pai, cura, está doendo, ainda está machucando, quando eu penso nisso, dói, machuca, mas pede para Deus ir trabalhando, mas decida perdoar, decida liberar perdão e abra sua boca, é importante, fale, Senhor, eu perdoo, mesmo que você não esteja sentindo, isso não é hipocrisia. Mesmo que você não esteja sentindo, Senhor, eu perdoo porque Tua palavra diz, então eu libero perdão, eu entrego nas Tuas mãos, eu peço até que o Senhor mude a vida dessa pessoa, que o Senhor transforme, que ele conheça o Senhor, que ela conheça o Senhor, eu perdoo. Não é fácil, queridos, mas é possível. Eu já aconselhei diversas pessoas nisso, sabe uma das melhores coisas para você se ver livre disso? Não é fácil, no começo você vai gemer, vai ser difícil, mas umas pessoas que te fizeram muito mal, sabe qual é um dos melhores remédios para você vencer? Comece a orar por essa pessoa. Comece a orar por ela, comece a abençoar a vida dessa pessoa. Eu sei que no começo ali não vai nem sair, mas comece a fazer isso, por causa da sua atitude, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai mudar a sorte da sua família, mas você precisa se posicionar dessa maneira, e é possível, queridos, é possível, com a graça de Deus é possível, amém? Então eu preciso me esquecer das ofensas que os outros me fizeram. Outra coisa, do que é que eu preciso me esquecer, pastor? Das nossas atitudes erradas. Agora eu não estou falando de pecado. Eu não sei se você já se atormentou ou tem se atormentado com isso. Quando eu falo de atitude errada, queridos, não são coisas que são pecados, mas são atitudes que você teve, que você sabe que não foram muito boas, e que você se arrepende. Poderia ter feito uma grande diferença na sua vida, mas você tomou uma outra atitude, agora você está sofrendo consequências por causa disso, e você fica preso nisso. Um exemplo, uma situação que te faltou coragem, te faltou ousadia, por falta de coragem, por falta de ousadia, você não tomou determinadas posição, e aí você perdeu um emprego, você perdeu uma oportunidade na sua vida, mas passou. Não adianta você ficar preso nisso agora. Ai, se eu tivesse feito isso. Ai, se eu tivesse tido mais coragem para tomar essa decisão. Ai, se eu tivesse tido mais coragem para falar isso, eu não estaria vivendo isso aqui agora na minha vida. Querido, se você não teve coragem, você não fez, passou. Não vai mudar essa situação agora. A questão é de agora em diante, o que é que você pode fazer? O que é que você vai fazer? Agora tem pessoas que estão se atormentando por causa de oportunidades que perderam. Não adianta. Não adianta mais, passou. Você tem que focar nas oportunidades, que sirva apenas de lição. E foque nas oportunidades agora. Eu mesmo teve atitudes erradas, não pecado, mas atitudes que eu tomei, depois eu pensei, puxa vida, fiz caca. Se eu não tivesse feito isso, eu estaria melhor, teria sido melhor assim. Mas agora já foi, já errei, já passou. Você vai fazer o quê? Você não vai voltar lá e não vai corrigir isso, não tem mais como. O que você pode é de agora em diante. Mas mais uma vez,
você não vai viver o que Deus tem se você ficar preso nisso. Ai, se eu tivesse feito isso. Ai, se eu tivesse feito aquilo. Eu não estaria assim financeiramente. Não teria entrado num relacionamento assim. Agora já entrou. Agora já entrou. Agora é você ver o que é que você pode fazer para mudar isso no seu relacionamento. Agora já está nessa situação financeira. Agora é você ver o que é que você pode fazer para mudar essa situação financeira. Porque o que você tinha que fazer no passado já fez, já está resolvido. Então você precisa se esquecer, queridos, dessas atitudes erradas, né? Uma oportunidade que você desperdiçou, falta de coragem, falta de ousadia, passou. Quarto lugar, o que é que eu preciso me esquecer? Quando fala de deixar o passado para trás, passou. Eu preciso me esquecer das coisas ruins da vida. Coisas ruins que aconteceram, e aí sim, coisa que não estava sob o meu controle. Você precisa deixar isso para trás, queridos. Um exemplo. Às vezes um acidente que te aconteceu. Não estava sob seu controle. Em determinado dia saiu, aconteceu um acidente. Por conta desse acidente, você ficou com algumas sequelas. Um abuso, como eu disse aqui, às vezes um abuso que você sofreu. Não estava sob seu controle. Eu não sei o que aconteceu, que te machucou muito no passado, que deixou sequelas, que deixou marcas. Você precisa deixar isso para trás. Você não vai voltar, se não tivesse acontecido esse acidente, eu não teria essa limitação que eu tenho hoje, eu faria coisa muito melhor, eu estaria melhor, eu conseguiria fazer isso. Não está sob o seu controle. Agora você vai ficar vivendo e revivendo isso. O que você tem é isso, aconteceu o acidente. Esse acidente, de repente, essa situação te trouxe uma certa limitação, e você vai ter que aprender a conviver com isso. Você vai ter que aprender a viver com isso. Agora você vai ficar preso no passado. Ai, se não fosse assim. Ai, se não fosse assado. Esqueça, foi algo ruim que aconteceu. Você pode fazer de agora em diante. Como é que eu vou lidar com essa situação? O que é que eu vou fazer agora? É de agora em diante, como é que você vai lidar com isso? Então esqueça, querido, as coisas ruins que aconteceram. Esqueça. Amém, queridos? Em nome de Jesus, esqueça isso. Pastor, o senhor falou aí, né? Às vezes pode dizer, falar é fácil, mas e para fazer, pastor? E para fazer? Como é que eu esqueço, pastor? Como é que eu faço para esquecer? Primeiro lugar, como eu disse aqui do perdão, primeiro lugar, queridos, aceite o perdão de Deus sobre a sua vida. Aceite. Não é porque a gente merece. O perdão de Deus não é porque nós somos merecedores. Se fosse por isso, nós estávamos todos perdidos. Mas é graça. É favor merecido. Como é que eu faço para deixar para trás? Primeira coisa, aceite o perdão de Deus. Receba o perdão de Deus. Você não merece, eu não mereço, mas Deus é gracioso e Ele nos oferece o seu perdão. Ele só precisa que você creia, que você receba. Amém? Então aceite o perdão de Deus sobre a sua vida. Segundo lugar, como é que eu faço para esquecer, deixar para trás, para esquecer, pastor? Libera perdão. Libere perdão. Decida perdoar e confie em Deus para trabalhar nos seus sentimentos. Mais uma vez, perdão não se trata de sentir. Perdão, queridos, é uma decisão. Então libera perdão. Sai daqui hoje, querido. Você está ouvindo essa mensagem, às vezes você pode não estar sentindo nada aí, mas é o que está na palavra. Decida perdoar. Quer ver acontecer mudança na sua vida? Decida perdoar. Sai daqui hoje decidido, eu vou liberar perdão. Eu decido perdoar hoje. E isso não vai mais me amarrar, isso não vai mais me impedir de viver tudo que Deus tem preparado para a minha vida. Então decida perdoar hoje. Não deixe para amanhã, não. Decida hoje. E libere perdão, queridos. Amém, amados? Terceiro lugar, como é que eu faço para me esquecer? Pense em coisas boas. Olha o que diz em Filipenses 4:8. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Próximo. Não, só até aí, que está numa versão diferente. Mas diz, outra versão fala, seja isso que ocupe
a vossa mente. Queridos, quer deixar para trás? Não basta simplesmente você ficar tentando se livrar dos maus pensamentos. Senão você não vai conseguir. Você ficar simplesmente tentando se livrar, mas você precisa ocupar a sua mente. Para você se livrar desses pensamentos que têm te atormentado dia após dia, você precisa ocupar a sua mente com o quê? Não é com o Big Brother, não é com a novela, não é com simplesmente algo positivo. Você precisa ocupar a sua mente com a palavra de Deus. Você não é para você se livrar de algo ruim que está aqui. A gente precisa começar a encher o nosso coração, encher a nossa mente do quê? Do que diz a palavra. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é bom, enche a sua mente da palavra de Deus. Você enchendo a mente da palavra de Deus, enchendo o seu coração, é o que vai sair da sua boca, é o que vai começar a transformar a sua mente, o seu coração, e isso vai começar a causar mudanças na sua vida. Agora, se você quer viver o que Deus tem, mas você vive constantemente enchendo a sua mente, enchendo o seu coração de porcaria, por mais que Deus tenha algo para você, você não vai viver o que Deus tem, porque a gente só vai viver à medida que a gente enche o coração do que está na palavra, alinha a nossa mente, alinha o nosso coração com a palavra, declara isso, e aí a gente começa a trazer existência, as promessas de Deus, e viver o que Deus tem. Então o meio de você se livrar dos maus pensamentos, é você encher a sua mente com a palavra de Deus, amém, queridos? Por isso que o pastor bate tanto na tecla, ore, leia a Bíblia, leia muito a palavra, não é para que você tenha uma vida religiosa, não, é porque eu sei que se você ler a palavra, se você começar a ler muito a palavra, ter vida de oração, isso vai começar a mudar os seus pensamentos, o seu jeito de pensar, o que está no seu coração, e isso vai causar mudança na sua vida, amém, amados? Então outra coisa pense em coisas boas, combate os maus pensamentos, queridos, enchendo a sua mente com bons pensamentos. Outra coisa, Colossenses 3, 2. Colossenses capítulo 3, verso 2. Colossenses 3, 2. Olha o que diz o texto aí. Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Outra coisa para você esquecer as coisas que ficou para trás, queridos. Comece a colocar a sua mente no que é do alto. Sabe, eu sei que muitas vezes eu acredito que a gente fala algumas coisas de boca para fora. Estou pregando aqui para vocês, mas eu tenho que pregar para mim, a gente tem que estar ouvindo constantemente. A gente fala algumas coisas, mas às vezes no dia a dia eu acho que a gente se esquece e não vive isso. A gente deseja coisas boas, deseja mudanças na nossa vida, na nossa família, deseja que Deus nos abençoe, mude certas situações, mas eu quero que você se lembre de algo. Queridos, nós não somos daqui. Nós somos cidadãos dos céus, e a Bíblia fala para que a gente coloque a nossa mente no que é do alto, e muitas vezes eu acredito que a gente está vivendo como se a gente fosse viver o resto das nossas vidas aqui. Não, queridos, eu e você somos cidadãos dos céus. 1 Coríntios capítulo 15 diz que se é somente para essa vida que a gente tem esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, miseráveis. Querido, se lembre que você é um cidadão dos céus, que o nosso alvo, o nosso propósito é um dia estar com o Senhor, num lugar onde a gente não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais doença, falta de dinheiro, a gente não vai mais precisar lutar contra o pecado. Nosso alvo é um dia estar com o Senhor. Agora a gente vive como se fosse viver o resto das vidas aqui. Aqui entra até sobre a questão do presente. A luta que você está vivendo hoje não é o resto da vida não, vai passar isso aí. Fica firme que vai passar. Entenda quem você é, coloque o seu pensamento nas coisas do alto. Para de viver como se fosse só para as coisas dessa vida, só pensando nas coisas dessa vida. Coloque o pensamento no que é do alto, no que realmente vale a pena. Amém, amados? Não significa que você não deve desejar e querer coisas boas aqui, mas coloque o seu pensamento nas coisas do alto. Amém? E em último lugar, 1 Coríntios capítulo 2, o verso 14 ao verso 16. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e o versículo 16. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado.
Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Em último lugar, se a gente quer deixar, o que é que a gente tem que deixar para trás? Esquecer. Como que eu faço para esquecer? Eu preciso ser uma pessoa espiritual. Esse texto fala, queridos, que quem é espiritual discerne todas as coisas. Porque ele tem a mente de Cristo, ele consegue entender. E com isso ele não permite que situações roubam a alegria e a paz dele. Quem é espiritual, ele entende diversas situações. Aquele texto que diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo em situações difíceis que ele passa, mas ele começa a entender situações que cooperaram para ele crescer, para ele se fortalecer, para a sua fé crescer. Ele entende isso. Você quer ver um exemplo clássico disso? Eu me lembro da história de José, que se tornou governador do Egito. José foi uma pessoa espiritual. Olha quanta coisa que José passou. Foi odiado pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi caluniado na prisão, pela mulher de Potifar, foi lançado na prisão injustamente. Ele passou muita coisa ruim. Mas quando ele chegou no lugar onde Deus queria colocar ele como governador do Egito, e os irmãos ficaram até com medo, agora José vai nos punir, depois que o nosso pai morreu, por todo o mal que a gente fez a ele. O que José fez? José falou, fiquem tranquilos, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Foi Deus que me trouxe à frente de vocês, para que a vida de milhares fossem preservadas. Eu entendi, José espiritualmente, ele falou, eu entendi que toda essa situação, que Deus permitiu diversas situações, para que hoje eu estivesse onde eu estou, e fosse um instrumento nas mãos dele, para que muitas vidas fossem abençoadas. Então, queridos, para a gente deixar o passado para trás, a gente precisa ser uma pessoa espiritual. E primeiro, para você ser uma pessoa espiritual, você precisa ter o Espírito de Deus. E só tem o Espírito de Deus, queridos, quem recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí você vai começar a entender coisas que outras pessoas que não têm o Espírito de Deus não entendem. Sabe, queridos, muitas pessoas que não têm a Cristo, coisas que nós falamos, coisas que nós ensinamos, ou coisas que nós vivemos, para essas pessoas são loucura. É loucura o que esses crentes falam. É loucura o que esses crentes fazem. Não tem sentido. Mas elas não entendem, porque essas coisas são discernidas espiritualmente. E só quem tem o Espírito Santo de Deus que acaba discernindo. Eu entendo que o que eu passei, eu entendo que essa dor que eu passei, que essa luta que eu passei, que essa perda que eu tive, eu entendo que Deus usou isso para me forjar, para me preparar, para me capacitar, para me fortalecer na minha fé. Eu entendo, e por isso, mesmo no meio dessa dor, eu glorifico a Deus. Eu dou glórias a Deus, e eu entendo que Deus permitiu que eu passasse tudo isso, para que eu seja a pessoa que eu sou hoje, e eu possa encorajar muitos, fortalecer a muitos, possa ser um instrumento para salvação, para cura, para encorajar muitas pessoas. Em Coríntios, se eu não me engano, não lembro se é a primeira ou segunda, mas Paulo está escrevendo falando sobre isso, que o Deus de toda consolação, que nos consola em nossas tribulações, para que nós possamos consolar a outros, encorajar a outros. Agora só vai entender isso quem é espiritual. Quem não é espiritual, só reclama, só murmura, não consegue ver em toda a situação, não consegue ver nada de bom. Mas quem é espiritual consegue ver o agir de Deus, consegue ver o operar de Deus, principalmente em situações difíceis, situações que às vezes estão causando dor, que nós não gostaríamos de passar, mas ele consegue olhar para isso, queridos, e ele consegue dar glória a Deus, e ele consegue se alegrar, e ele consegue ser grato a Deus, e ele consegue parar, e mesmo no meio da dor dele, ele consegue frutificar, porque olha aqui um grande segredo, José, que se tornou governador do Egito, ele não foi frutífero só quando ele chegou como governador. Não, José, em todo o período que ele passou, em toda a dor, ele foi frutífero. José foi frutífero na casa de Potifar. José foi frutífero na prisão. José foi frutífero quando foi caluniado. Em todos os momentos, José frutificou. Frutificar não é quando você chegar lá.
não é quando você recebeu o que Deus te prometeu. Frutificar é em todo o processo, que está difícil, está doendo, mas você está sendo uma pessoa frutífera. Agora só vive isso, querido, quem é espiritual. Quem não é espiritual não entende. Quem não é espiritual fica olhando para toda essa situação, mas por quê? Isso, e murmura, e reclama, e não consegue se alegrar, e não consegue ver, não tem perspectiva, não tem esperança, não consegue ver nada de bom. Agora, por isso que muitas pessoas olham para os crentes e falam, esse aí é doido, porque os crentes conseguem ver em situações difíceis, e a pessoa consegue ter esperança, e se alegrar, e ver um futuro, ele consegue ver, como Paulo também, eu citei aqui na semana passada, Paulo dizendo, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, eu sei viver contente na bonança e na escassez, com saúde ou sem saúde, em toda e qualquer situação, mesmo quando eu peço para Deus, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, Pai, se possível, tira de mim esse espinho que está incomodando, mesmo quando Deus fala, não filho, não vou tirar, mas eu vou te dar graça para você passar por isso, eu vou te dar graça para você passar por essa situação. Quem é espiritual, consegue olhar para isso, consegue ser grato a Deus, consegue frutificar, e consegue viver o que Deus projetou para a sua vida. Amém, queridos? Para encerrar, eu disse aqui o que é que eu preciso me esquecer. Mas tem algumas coisas que a gente não pode se esquecer. Algumas coisas a gente tem que deixar para trás, se esquece, né? Como eu disse aqui, o que eu preciso me... Se esquece dos seus pecados, se esquece das ofensas que os outros cometeram, das atitudes erradas que você teve, das coisas ruins que aconteceram, se esquece de tudo isso. Mas o que é que eu não posso me esquecer? Uma das coisas, queridos, 2 Timóteo 3,11, 2 Timóteo 3,11, que é que eu não posso me esquecer? Das experiências que me fizeram crescer. As perseguições e os sofrimentos que eu enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Suportei essas perseguições. E o Senhor me livrou de todas elas. Sabe? Versículo 12, pode pôr para mim, Fê. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Queridos, não se esqueça das experiências diversas que você viveu, difíceis, mas que te fizeram crescer, que te fizeram avançar, que fizeram de você a pessoa forte que você é hoje, que te fizeram crescer na fé, que te fizeram um canal de Deus. Não se esqueça disso. Isso você não deve se esquecer. O que é que eu não posso me esquecer também? Não se esqueça das coisas boas. Filipenses 4:8, o texto que eu citei. Finalmente, irmãos, tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, tudo que for excelente, que seja isso que ocupe a sua mente. Não se esqueça das coisas boas, queridos. Não se esqueça. A gente tem que aprender a trazer à memória, queridos, as coisas boas que a gente recebeu de Deus, que a gente recebeu de outras pessoas. A gente tem que aprender, queridos, a alimentar um espírito de gratidão. Sabe, em momentos difíceis, às vezes a gente está tão focado na luta que a gente está passando hoje, que a gente se esquece tudo de bom que a gente já viveu. Você se esquece das respostas de oração que você já teve, dos milagres, das maravilhas, de quanta bênção, quanta resposta de oração, quanta coisa Deus fez na sua vida, na sua casa, na sua família. Às vezes a gente está tão focado no problema, que a gente está se esquecendo de tudo de bom que Deus já fez. E não é só Deus não, queridos. Se esquece das vezes das coisas boas que você recebeu de outras pessoas. Não se esquece disso. Não se esquece das coisas que coisas boas que pessoas fizeram para você. E nutre no seu coração um sentimento de gratidão a Deus, mas também às pessoas. Sabe uma coisa que agrada o coração de Deus, queridos? Um coração grato. E gratidão não se trata só de palavras. Ai, Senhor, eu sou grato, obrigado. Ou para outra pessoa, obrigado, minha irmã. Não é só palavras. Gratidão precisa ser demonstrada, queridos.
Gratidão não se trata simplesmente de, faz parte, agradecer com palavras também é importante, mas gratidão você demonstra gratidão. Seja grato a Deus, seja grato a outras pessoas que fizeram a diferença, nunca se esqueça disso, das coisas boas. Sabe, queridos, é triste dizer, mas às vezes você é usado por Deus para abençoar outras vidas, você fica ali muito tempo, meses, anos, abençoando, e às vezes uma pisada na bola que a gente dá, parece que tudo que você fez de bom durante 10 anos, 20 anos, não valeu nada. Você errou, você falhou, você pisou na bola feia, às vezes pisou, e a gente pisa na bola feio, mas e tudo de bom que aquela pessoa fez para você? Não valeu nada? Uma situação de erro, jogou tudo no lixo? Querido, não se esquece, não seja ingrato, não sejamos ingratos, para com Deus, e para com os outros. Não se esqueça, queridos, seja uma pessoa grata, seja uma pessoa agradecida, isso agrada o coração de Deus. Outra coisa que eu não devo me esquecer, os feitos de Deus, Salmo 103, versículo 1 ao verso 5, nós já estamos encerrando, queridos, Salmo 103, do verso 1 ao verso 5, bendiga o Senhor a minha alma, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendiga o Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa as suas iniquidades, cura todas as suas doenças, quem resgata a sua vida da sepultura, e o coroa de amor, leal e compaixão. Verso 5, quem satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Mais uma vez, queridos, não se esqueça dos feitos de Deus na sua vida. Talvez você esteja passando uma situação difícil hoje. Olha aqui para o pastor, queridos. Está doendo hoje, está difícil hoje, mas você consegue trazer à memória as coisas boas que Deus já fez na sua vida? Na sua casa? No seu casamento, na sua família, no seu filho, na sua saúde, nas suas finanças? Traga a memória, não se esqueça. Eu costumo dizer para os meus irmãos, os meus discípulos, quando eu estou aconselhando, falando também, está difícil, mas traz a memória tudo que Deus já fez. E por que é importante trazer a memória? Porque isso te encoraja a continuar. Fala, está difícil, mas o mesmo Deus que fez lá no passado, o mesmo Deus que operou aquele milagre, o mesmo Deus que me deu respostas de oração, Ele é o mesmo e Ele vai operar nessa situação também, eu creio, do mesmo jeito que Deus fez, Ele continua fazendo, e eu creio que Ele vai me dar vitória nessa situação também. Então não se esqueça dos benefícios, de todas as bênçãos que Deus fez. Em quarto e último lugar, do que é que eu não devo me esquecer? Não se esqueça das promessas de Deus sobre a sua vida. Deus te prometeu, queridos, Ele é fiel, e Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. E tem promessas de Deus que estão aqui, são generalizadas para todos nós, promessas que são para todos. Agora tem coisas que Deus falou pessoalmente com você. O que é que Ele falou com você, querido? E você sabe, às vezes acerca da sua família, do seu casamento, do seu filho, eu não sei, Deus te prometeu, você sabe, é uma intimidade sua com Deus, e Ele prometeu para você. E mais uma vez, às vezes a gente está dando tanta ênfase na dor, que na nossa caminhada a gente acaba se esquecendo do que Deus falou para você. Não fica focado no problema não, lembra do que Ele te prometeu. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, queridos, Ele só precisa que você se posicione em fé. Eu creio, vai acontecer. Já passaram dias, já passaram meses, já passaram anos, mas vai acontecer. Hebreus 6,12, imitem aqueles que por meio da fé e perseverança herdam as promessas de Deus. Se Ele te prometeu, queridos, Ele vai cumprir. Mas como diz um texto, eu não me lembro se está em Lucas agora, porventura quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra?
vai achar aqueles que perseveram, vai achar aqueles que continuam orando, continuam declarando, continuam crendo. Não aconteceu ainda, mas eu creio que já é uma realidade. Eu creio que Deus já fez no mundo espiritual, já é uma realidade. Eu persevero, eu continuo, eu não desisto. Mas e aí, não vai acontecer? Cadê aquilo que Deus falou? Já aconteceu, no mundo espiritual já é uma verdade, eu me aproprio disso, eu creio. Isso aí, para quem não tem o Espírito Santo de Deus, é loucura. Mas para nós que cremos, queridos, para a gente que crê na palavra de Deus, é o poder de Deus operando. É o poder de Deus operando nas nossas vidas. Amém? Deixa eu convidar você a ficar de pé. Glória a Deus. Eu quero encerrar dizendo para você, queridos, quero que você preste atenção aqui. Não deixa o seu passado, a partir de hoje, não deixa mais o seu passado, seja o que for, ficar estragando o seu presente, neutralizando, e também, se você não cuidar, queridos, estragar o que Deus tem preparado para você mais adiante. Não permita mais. Depende de quem? Só de Deus? Não, depende de você também. Você precisa decidir hoje, amém? Feche seus olhos por um instante. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo, por essa palavra, pelo que o Senhor falou aos nossos corações, e eu quero pedir que o Senhor nos ajude a se posicionar firmemente em fé, para não permitir mais que coisas que aconteceram no nosso passado fiquem estragando o nosso presente, e também, Pai, nos impedir de viver o que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, nos ajude a fazer o que for preciso e a deixar isso para trás, para que nós venhamos viver cada sonho, cada projeto, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. E a Tua palavra diz que os planos que o Senhor tem ao nosso respeito são planos de paz, planos de nos dar o melhor, um futuro, Pai. Os planos que o Senhor tem para nós é o melhor. Essa é a vontade do Senhor. Agora, que nós mesmos não venhamos ser empecilhos para viver isso, Pai. Nos ajuda a partir de hoje a deixar o passado para trás, a não ficar mais dando desculpas, a não ficar colocando a culpa nas pessoas ou nas circunstâncias, Pai, que passaram. Ficar colocando a culpa. Não, Pai, chega disso. Nos ajuda, Pai, a se posicionar de agora em diante para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas e frutificar como é a Tua vontade. Assim eu oro, Pai, e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Glória a Deus. Estende assim as suas mãos, deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Você vai dar um abraço no seu irmão e mais uma vez você vai profetizar ou você vai falar para ele: meu irmão, não deixa mais o seu passado ficar estragando a sua vida não, tá? Saia e faz isso para o seu irmão, abraça o seu irmão e fala isso para ele. Não deixa mais seu passado ficar estragando a sua vida não.